liderança disruptiva, mas tendo como parte central o que a gente chama de líder conector, né? Porque hoje nós temos tantas possibilidades, tantas tecnologias, se você não sabe fazer o link entre elas, você acaba... O link entre elas, se você não sabe fazer a conexão entre elas, você acaba se perdendo pelo caminho, né, Sandro? Exatamente. O nível de variáveis para gerir um negócio aumentou dramaticamente. No passado, essas variáveis eram menores, mais controladas e num ambiente mais estável. Como fica isso no ambiente multifacetado como o atual? Vamos falar sobre o líder conector. Olá, eu sou Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Nós somos autores de 9 livros de negócios, dentre eles o Liderança Disruptiva, e protagonistas do nosso Gestão do Amanhã Podcast, o GA Podcast. E hoje nós vamos falar sobre um elemento fundamental nos nossos estudos sobre liderança, né, Salibão? O líder conector. Com certeza, Sandrão, nessa nossa nova visão de liderança, né, quando nós estudamos por que tantas empresas têm se perdido nos últimos 20 anos, né? É natural que grande parte das empresas se perca ao longo do tempo, né? Grande parte, não todas. Mas nos últimos 20 anos tem sido demais, né? Tem sido um pouco demais, né, Sandrão? Sim. As tradicionais, Kodak, Blockbuster, Nokia, Toys R Us, BlackBerry, até filme da BlackBerry, né? Da BlackBerry. Até filme da BlackBerry vindo aí, e a Sears, e os varejistas brasileiros, e a editora Abril, e tantas empresas que se perderam pelo caminho, né? E a gente, na verdade, essas empresas são apenas marcas, né, Sandrão? Sim. Porque tem gente por trás delas, Exatamente. né? Então, que nós começamos a estudar, né, se esses líderes não tinham as habilidades de bons líderes, né? E o que é um bom líder segundo a Forbes? É um cara que sabe inspirar, tem inteligência emocional, colocar a pessoa certa no lugar certo, ser honesto, né? Dar a direção para a empresa, ter a estratégia correta. Mas mesmo assim eles se perderam, né? Então, por quê? Por quê? E aí nós fomos identificar os líderes da nova geração, da nova geração, e nós identificamos que esses líderes, né, que estão aí de empresas como Apple, como Google e tantas outras, o que eles têm que os outros não tinham, né? E aí nós identificamos essas habilidades que estão descritas aí no nosso livro Liderança Disruptiva, mas tendo como parte central o que a gente chama de líder conector, né? Porque hoje nós temos tantas possibilidades, tantas tecnologias, se você não sabe fazer o link entre elas, você acaba... O link entre elas, se você não sabe fazer a conexão entre elas, você acaba se perdendo pelo caminho, né, Sandro? Exatamente. O nível de variáveis para gerir um negócio aumentou dramaticamente. No passado, essas variáveis eram menores, mais controladas e num ambiente mais estável. Como fica isso no ambiente multifacetado como o atual? Vamos falar sobre o líder conector. Agora, antes de a gente entrar no conteúdo, os 2 pedidos que nós sempre fazemos aqui ao amigo ou amiga. Primeiro, compartilhe esse conteúdo com quem você desejar. Seja o áudio nos tocadores de áudio, no Spotify, seja o vídeo no YouTube. Compartilhe com quem você desejar, porque fazendo isso você está compartilhando essa mensagem. Assine o nosso canal. Assine o nosso canal no YouTube, né, para receber as notificações de todos os nossos projetos. Aí você vai semanalmente ser notificado do nosso conteúdo. E finalmente, faça seu comentário. O que você gostaria de ouvir? O que você gostaria que nós explorássemos? Qual a sua opinião sobre esse conteúdo? Dessa forma você vai interagir conosco e faremos juntos esse conteúdo, que afinal é só para você, né? Como é esse do Líder Conector? Como o Salibão disse, o conteúdo do Líder Conector foi um dos materiais principais da nossa obra, que aqui nós construímos, né, Salibão, a constelação da liderança disruptiva, com 8 habilidades e competências transformadoras para o líder liderar a gestão do amanhã. E o que nós construímos com essa lógica é que no centro dessas habilidades, até para conectar todas as 8, tem um elemento lá central, que é o líder conector. Ele conecta as 8 habilidades transformadoras, não é? Com certeza. E a gente tem visto aí líderes fantásticos, né, que incorporaram essa habilidade já há bastante tempo, né? Como o próprio Steve Jobs, que tinha o cargo, né? O cargo dele na Apple já dizia isso, né? Que era o Chief Integrator Officer, não era CEO, era CIO, não é o Chief Information, Chief Integrator.
O papel dele é integrar. Tanto que tem uma coletânea de frases dele, né? Sobre a vida dele, que vai além do business, né? E ele fala o seguinte: eu não inventei a interface gráfica, eu não inventei eu não inventei o mouse, eu não inventei a tela touch, eu não inventei a maioria das tecnologias que eu usei, mas eu soube conectá-las. Conectar os pontos. Olha que coisa, né? Então, essa habilidade é fantástica. No próprio Jeff Bezos, que a gente estava falando, o cara conector, identificou uma tendência tecnológica e depois, através dessa tendência das conexões, com uma ideia. Conectou com muitas coisas, né? Exatamente. E a empresa não para de crescer. Então, hoje uma empresa bem-sucedida nada mais é do que uma constelação de conexões, né, Sandrão? E aí, acho que vale a pena, inclusive, a gente vai deixar na descrição aqui do nosso vídeo aquele discurso clássico do Steve Jobs na formatura da Universidade de Stanford, que é o Connecting the Dots, onde ele explica a interpretação dele para esse tema. Agora, vale a pena trazer para vocês, né, por que isso emerge com tanta força nos dias atuais. O modelo de liderança convencional, num mundo muito mais estável, previsível e controlado, com menos variáveis a serem geridas, ele sempre se baseou no binômio comando e controle, onde era possível para o líder comandar as principais decisões do negócio, centralizando-as em poucas pessoas. Por isso que o modelo clássico de comando e controle ele é hierárquico e uma das maiores metáforas é o organograma. Quem está nos pontos superiores tem o domínio das decisões na organização. Esse modelo fazia muito sentido, como eu disse, no modelo onde o volume de variáveis era menor, a tecnologia não tinha tanta atração e o objetivo principal do gestor era controlar ao máximo a gestão da sua organização, garantindo a maior coesão e alinhamento de todos os agentes organizacionais. A partir do momento que a gente tem a explosão da tecnologia, ali para os anos 2000, derivada de todas essas novas tecnologias que emergem, a sociedade muda dramaticamente, o volume de variáveis se altera e a incerteza é um dos principais vetores hoje, ou melhor, a incerteza é uma das principais certezas para qualquer organização. Nesse sentido, o líder, ele não basta ele ter como foco o domínio total da sua cadeia de valor. Como o Salib comentou, ele tem que ser um grande estrategista no sentido de olhar todo o seu ecossistema e começar a conectar os pontos. É por isso que o líder conector ele faz sentido nesse mundo, onde o nosso amigo Walter Longo até cunhou esse termo numa das suas obras, né, que é o nexialista. É quem dá nexo para todo esse contexto, integrando todas essas possibilidades em prol de uma visão de negócios, não é, Sandro? Com certeza, né, Sandro? E nós temos também no Brasil bons líderes conectores também, né, como a turma lá da Gympass, né, que soube conectar com as academias de ginástica, né? Mais tradicional que a academia de ginástica, impossível, né, Sandrão? Perfeito. O próprio Fred Trajano, né, com várias conexões, transformando o Magazine Luiza, que talvez se não fizesse isso, nem estaria mais aqui. Nem né? estaria mais. Nem estaria mais aqui. É curioso que nós falamos Diego Barreto lá no iFood, né? O Fabrício Blois, né? Fazendo as conexões com restaurantes, com cartão alimentação, né? motoqueiros. Né? Então... O Salibão, agora é interessante que essa história da conexão de Connecting the Dots, conectar os pontos, quando você desenvolveu todo o sistema de pensamento, todo o sistema de construção de conhecimento da HSM, você executava essa tarefa de conectar os pontos, porque você observou que havia uma demanda por conhecimento sobre administração e você observava quais são os temas que eram mais buscados pelo mercado executivo. E a partir dessa lógica, você começava a conectar os pontos. Onde está esse conteúdo? Ele está na universidade? Quem é o professor? A partir daquele professor, como puxa o outro? Como você executava essa visão de conectar os pontos no mundo, inclusive, que havia menos conectividade que a atual? Olha, Sandrão, com muita pesquisa, né? Muita pesquisa. Então, tá na rua, né? Vou escrever. Uma das demandas é pesquisa. Tá na rua. Eu lembro que, Sandrão, quando a gente começou a HSM, a gente, como qualquer startup, né? E naquela época, você não tinha... naquela época, nos anos 80, era pequena empresa, não era startup. Né? Startup é um nome bonito hoje, né? Só que era pequena empresa. A gente não tinha dinheiro, né? Mas mesmo assim, o pouco dinheiro que a gente tinha... E aí o Harry tinha uma visão massa. Ele falou, pega esse avião e vai para os Estados Unidos. Entendeu? Eu ia, e eu ficava no sofá dos apartamentos dos meus amigos para ficar andando, buscando, né, as ideias, a conexão. Então, essas conexões só saem
a partir do momento que você tira o bumbum da cadeira, entendeu, Sandrão? A É, conexão não sai você sentado em algum lugar. Você tem que falar com várias pessoas, você tem que falar com empresários buscando ideias que estão acontecendo em outros países, né? O que está acontecendo na Suécia, o que está acontecendo no Japão, o que está acontecendo nos Estados Unidos. E aí você vai, a partir do momento que você vai tendo esse repertório de coisas, você vai fazendo a conexão dos pontos, né, Sandrão? Vamos começar a trabalhar uns Tanto temas que muitos dos conceitos, né, a maioria dos conceitos de gestão contemporânea foram introduzidos pela HSM via Salibão, Mas né, eu não Sandrão? tenho dúvida. Via Salibão, Não né? tenho dúvidas. Identificava as coisas que não tenho dúvidas. queriam fazer sentido, né? Queriam E não fazer que já sentido. estão fazendo As sentido. tendências. Os próprios gurus, né? É. Eu começava, eu não ficava só de olho nos grandes No nomes, blockbuster. né? Porque era tão difícil você acessar os blockbusters que eu falei, cara, tudo bem, eu vou conseguir trazer o Kotler um dia, mas vai ser uma vez. E como é que que eu vou fazer o resto do ano? E quem vai ser o novo Kotler? Que eu vou fazer o resto do ano, né? Então eu é. tinha que ir falar quais são. Então, sentava lá com o Felipe Kotler, falei, Felipe, quais são os 5 maiores pensadores do marketing contemporâneo que você está vendo hoje? E por quê? E ele me dava os 5. Aí eu ia para Harvard fazer a mesma pergunta. Ia lá para o Silicon Valley, para o McKinsey fazer a mesma. Não, você tem que trazer esse cara. Então, pô, é questão das perguntas, né, Sandrão? Salibão, ó, eu escrevi, isso daqui tá no nosso livro, tá? Se você desejar se aprofundar no líder conector, tá tudo aqui, mas vamos estruturar um pouco o que o Salib trouxe, que sempre é bom teorizar na prática, para que você possa praticar no seu negócio. Você falou alguns elementos importantes. O primeiro, né, a pesquisa, né? E na pesquisa, na realidade, eu trago um segundo elemento que é passo a passo com esse, que nós comentamos, inclusive, no livro, que é uma visão do Chambers. O John Chambers, que nós já comentamos num dos episódios nossos aqui do nosso podcast, ex-CEO da Cisco. Ele tem um livro que chama Connecting the Dots. Né? Nós já até indicamos esse livro aqui. Né? Só tem em inglês. Ele fala que ele entende que todo líder é pouco curioso. Os líderes não são curiosos. Então a sua pesquisa não é uma pesquisa assim onde eu estou no gabinete, encomendo uma pesquisa, eu vou ler um reporte. Você ia lá no campo pesquisar e nutrindo o quê? Uma curiosidade e inquietude acima da média. Inquietude e curiosidade. Para quê? Porque você não queria fazer algo que já estava estabelecido, você estava buscando o novo. E essa inquietude fazia com que você abordasse esses pensadores, esses agentes todos do ecossistema. Porém, você trouxe um outro elemento que estava até aqui anotado, que nós comentamos aqui. Para que um líder conector, de novo, para que um líder conector seja bem-sucedido, ele tem que ter repertório. E repertório multidisciplinar. Você não era um especialista em marketing, em estratégia, em pessoas. Você adquiriu um repertório multidisciplinar sobre gestão que lhe permitia... Peraí, se vamos ter esse evento sobre marketing, tem um cara ali chamado Malcolm Gladwell que escreveu um livro chamado Tipping Point, que fala de... No final ele fala sobre marketing viral. Vou trazer ele para o evento de marketing. Se você não nutrisse, desenvolvesse ao longo de toda a sua trajetória esse repertório, você não teria como conectar os pontos. E eu saí daquela linguagem, né? Porque, Sandrão, até o começo dos anos 80, lá, 81, 82, gestão era uma coisa boring, era uma coisa chata. Uma coisa chata, ninguém aguenta. Administração científica. Você pegava aqueles livros das editoras aqui, cara. Livro-texto. Cara, você tinha vontade de ir embora. Chorar. E aí, a partir do momento, né, da minha curiosidade, que eu acabei lendo, mesmo fazendo MBA, o In Search of Excellence, do Tom Peters e do Robert Waterman, que eles fizeram? Eles foram brilhantes porque eles trouxeram uma linguagem, uma semântica muito mais friendly, amena, para o mundo da gestão, né? E aí eu falei, cara, eu tenho certeza que existe um jeito de fazer a gestão mais interessante do que um seminário de 100 pessoas. Eu tenho certeza que através de uma nova semântica, uma nova visão da gestão, a gente vai fazer isso aqui virar exciting, né? E foi aí que a gente começou a ver os outros temas, né? E que saíram daquela mesmice das escolas de negócio, né? Para uma coisa muito mais agradável, né, Sandrão? Porque, cara, quando eu fiz MBA lá na minha dear, né, minha querida South Carolina, cara, a hora que eu via a ementa de aulas, eu tinha vontade de chorar, juro por Deus, tinha vontade de chorar. Eu passei 2 anos, né, com todo respeito, fui conselheiro, ajudei, eles estão muito melhores hoje, mas eu nunca ouvi em 2 anos a palavra cliente, em 2 anos a palavra inovação, em 2 anos a palavra cultura, e 2 anos a palavra liderança, Sandrão. Cara, como é que é possível ficar 2 anos fazendo spreadsheet, né? Fazendo planilha? Era isso que era a gestão. Era essa a lógica da gestão. A gestão era planilha, execução. Tem uma ideia,
Executa. Planilha ela. Hoje não, né? As ideias hoje tem prazo para acabar e não demora. Muito bom. Outro insight que eu tiro aqui da sua fala, Salibão, que a gente também coloca na nossa obra, um dos atributos do líder conector é desenvolver experimentações, né? Que é a história de você entender como aquilo se conecta e testar e modelar essa coisa na prática. Porque se você vai conectar os pontos, é para gerar ação, né? Então, a prática da experimentação, e aí, de novo, né? Quantas experimentações você já não fez de produtos novos, de conteúdos novos, que como se integram, não é? E veja, olha que interessante, outro insight aqui, né, Salibão? A gente está falando de um líder conector num ambiente onde a economia era muito local e linear. Local porque não havia tecnologia, então as interações estavam muito circunscritas a contextos regionais. Por isso que você tinha que fisicamente, olha o trabalho, você tinha que se deslocar fisicamente e ficar 2, 3 semanas nos Estados Unidos sapeando. Porque era tudo local, não tinha comunicação disponível. E era linear, né? Era linear porque no final você está falando marketing, está falando estratégia, né? A economia obedecia à lógica da cadeia de valor. Hoje nós vemos num ambiente que ele é global, né? A destruição, derretimento das barreiras devido à tecnologia da informação faz com que o mundo seja, metaforicamente, eu estou a um clique de qualquer lugar do mundo. Eu tenho informações disponíveis em abundância. Ele é global e exponencial, né? A gente chega nos ecossistemas. É aqui que esta prática que você comenta e exercitou, ela se torna muito mais relevante. Porque, de novo, o número de variáveis muda substancialmente. E como eu consigo entender uma demanda que está aparecendo, de repente, do outro lado do mundo, o que uma companhia chinesa está fazendo, que pode fazer sentido para o meu negócio. De novo, o líder tem que ter inquietude e curiosidade constante para que ele seja capaz de conectar os pontos. Exatamente, Sandrão. E aí você tem que... Isso envolve várias maneiras de pesquisa, né? Você tem muita coisa que você tem o mundo à sua disposição na internet, mas você tem que falar, você tem que viajar, você tem que ver o que está acontecendo em Israel, tem que ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, tem que ver o que está acontecendo na China, tem que ver o que está acontecendo na Índia. Tem que falar com diversas pessoas para fazer sentido das coisas. Depois você nexo. mesmo faz a... Aí você faz Você faz o nexo, né? Como diz o aí nosso você amigo soma, Walter. né? Exatamente. Ô, Salibão, e aí esse líder, olha que interessante, né? É um trade-off. No passado, nós valorizávamos muito a especialização. Né? No passado, nós valorizávamos muito a especialização. Só que o líder muito especializado, ele não consegue ter conteúdo multidisciplinar. Então nós estamos falando naquele líder especialista generalista, né? A especialização continua sendo importante, eu tenho que ter profundidade no domínio, o domínio daquele atributo, atividade, tarefa ou conhecimento que eu lidero. Agora, a especialização, ela tem que vir orientada com uma visão generalista. Me recordo que nós escrevemos sobre isso no Gestão do Amanhã ainda, quando nós falamos sobre líder conector, na realidade, a primeira vez no Gestão do Amanhã, em 2018. E nós usamos uma referência que era o Elon Musk, né? Se vocês olharem, a biografia do Elon Musk é uma outra obra muito interessante. A primeira biografia, eu me refiro, essa segunda do Isaacmov, né? Eu ainda não li. Mas a primeira, ele fala que quando jovem ele lia 3, 4 livros... Isaacson, perdão. Walter Isaacson. Eu já trouxe também. Não tem cara que eu não trouxe. Não, mas eu ainda não li ela, por isso que eu tô falando. Eu trouxe pra Expo. Ele escreveu o livro do Jobs. Do Jobs. O livro clássico do Jobs é do Walter Isaacson. E do Abraham Lincoln. Mas o que eu estou me referindo é, quando nós escrevemos Gestão do Amanhã, nós nos baseamos muito na primeira biografia do Elon Musk. E ela mostra como o Elon Musk, quando era jovem, por exemplo, ele lia 5, 6 livros ao mesmo tempo, que é de física, biografia, a biologia, porque, e não à toa, se você olhar a estrutura que ele monta nas empresas que ele controla, ele procura fazer nexo entre elas. A SolarCity com desenvolvimento de energia, cria valor para a Tesla, com o desenvolvimento das baterias elétricas, os materiais desenvolvidos na SpaceX, na corrida aeroespacial, podem ser utilizados nos carros da Tesla, e agora você chegou a ver a coisa dos humanoides, né, que ele está desenvolvendo. Sim, você vai poder comprar um. Então, mas qual que é o insight que eu tive quando estava olhando aquilo, Salibão? É evidente que ele vai usar isso nas fábricas da SolarCity, nas fábricas da Tesla, nas fábricas da SpaceX. Percebe que ele está sempre buscando conexão entre os próprios negócios que ele gerencia. É fantástico. Que ele gerencia, que ele lidera, né? E quem era assim também, Sandrão, e para
as pessoas, eu não sou o Elon Musk, o cara sabe mais. O Peter Drucker é um especialista generalista. Total, mas total, né? Se você vê, o evidente. Peter Drucker, o primeiro livro dele chama-se The End of Economic Man, né? Fim do Homem Econômico. Ele escreveu esse livro, publicou esse livro quando ele tinha 30 anos, Sandrão. 30 ele não era a geração Y, 30 anos ele escreveu esse livro. Eu nem tinha esse nome ainda. 30 anos. E virou na época, virou um best-seller mundial. Graças a esse livro chamou a atenção do fundador da General Motors daquela época, né? Porque do que trata aquele livro, né? Ele trata das origens do nazismo e do fascismo, né? Que é excesso de controle de algum órgão, entendeu? Do controle de burocracia, né? Que causa todo isso de coisa, ou seja, de não empoderamento das instituições, entendeu? Então, o ditador, né? Exatamente, o ditador, né? E aí naquela época as empresas eram meio ditadoras. Total, né? Salibão, comando e controle. Exatamente, total, quem entendeu total, isso foi o próprio Alfred Sloan, né? Foi interessante porque ele contratou o Peter Drucker para fazer um estudo, né, da GM sobre essa perspectiva. E quando o Peter Drucker ele começou a fazer as entrevistas, ninguém falava nada. Ele simplesmente, sabe, ele quase desistiu, né? Sim. Ele voltou pro Alfred Sloan e falou, olha, eu marquei entrevista com 10 pessoas aqui e ninguém me falou absolutamente nada, eles com medo de falar. Olha o traço da cultura. Aí o Alfred Sloan falou assim, fala que você vai escrever um livro. Ele falou, eu vou escrever um livro. Aí todo mundo quis participar do livro, todo mundo começou a se abrir. Né? Essa história é tão interessante que ela tem duas dimensões interessantes. O pai, o maior pensador da administração moderna, na realidade era um especialista em relações sociais, né? Ele começa e por com isso que ele era odiado pela academia, Sandrão. Totalmente, Salibão. Porque ele não era um cara que By escolheu the um book. tema e que ficou 50 anos estudando aquela coisa, Sandrão. Eu ia falar um palavrão aqui, né? Mas ele não arrotava regras, né? Não. Né? Ele era um cara relacionado a relações humanas. E a sua formação foi essa. Segundo, essa história é muito boa, sabe? Essa história, porque é curioso que a GM, o Sloan, quando esse trabalho fica pronto, ele vê esse trabalho e o Peter Drucker já nesse trabalho remontava as bases daquilo que ficou conhecido como gestão de célula de projetos. Ele falava que a linha de produção ela não era o método mais moderno. Isso no final dos anos 30, depois dos anos 40. Olha isso. Né? Que era necessário ter uma gestão de processos diferenciada e tal. E a GM acabou não assumindo muito das indicações do Drucker. Quem foi que abraçou no pós-guerra as recomendações do Drucker? Os japoneses, né? A indústria japonesa. Então, o Drucker é considerado, no mundo empresarial, um dos 3 artífices da recuperação japonesa, né? Que é o Huran, o Deming e o Peter Drucker. Exatamente. Né? Os 3 artífices da transformação do Japão. Né? E depois da China. Tem até a estátua deles. Né? E depois da China. Né? Nós temos um vídeo que nós fizemos com o grande Osiris Silva, onde Osiris Silva comenta que quando Peter Drucker foi contratado pelo governo central chinês no final dos anos 80 para construir tudo aquilo que a gente está vendo agora, e o Drucker convidou um especialista por continente para auxiliá-lo no processo. O Drucker também estava lá. Então note que, eu vou trazer para os dias atuais, como esse conhecimento multidisciplinar sobre relações interpessoais, relações sociais, humanismo. Salibão, uma das maiores paixões do Steve Jobs, o nosso líder conector, era caligrafia. Caligrafia. E aí você fala, como a caligrafia impactou o negócio dele? Totalmente. Olha as curvas dos primeiros computadores da Apple, que foi uma verdadeira revolução. Olha o gosto pelo design. Como esse conhecimento multidisciplinar de humanidades ele é tão importante para desenvolver o líder conector. Né? E aí eu volto num tema que foi o Salibão que me alertou nos seus estudos. A Microsoft é a segunda maior contratante de antropólogos do mundo. De antropólogos? Né? A primeira é o governo americano. Por que a Microsoft contrata antropólogos, Salibão? Basicamente, porque uma coisa é você vender o produto para o cliente. A outra coisa é saber como que ele está usando. Entender e aí não tem gente. Dados que resolvam. Porque está pessoas. acontecendo lá. Mas isso nós vamos falar nosso podcast Jobs to be Done, né, Sandrão? Próximo podcast é sobre o Jobs to be Done negativo e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas note como o conhecimento sobre relações interpessoais, sociais, econômicas é fundamental. O líder conector tem que ter repertório, senão não chega junto. Para finalizar, Salibão, só para a gente finalizar, um outro atributo que a gente coloca no livro fundamental, né?
O líder conector ele tem que promover e ser um exímio colaborador. Uhum. Ele tem que ser bom, gestor de especialistas, montar times. E aí vou uma das suas expertises, que é gestão de times de alta performance, né, Salibão? A complementariedade, trazer gente diferente, modelar, colocar em risco o seu conhecimento, né? Ele tem que ser bom de prover colaboração e criar ambientes colaborativos, não é? Aí um exemplo disso é o próprio Apple Park, né? Que eu não gosto de chamar nem de prédio e nem de escritório, né? É um Apple Park, né? Campus. Que todo mundo na época falou que era uma extravagância do Steve Jobs, porque foi uma coisa muito cara, né? De 5 bilhões. Mas ele construiu algo, né? Para a eternidade, porque é um local de trabalho totalmente colaborativo, sem paredes, sem esquinas. redondo, não é alto, né? Ele já tem 2 andares só. Ele é plano. Para que as pessoas interajam, né? Então eu acreditava muito na interação das pessoas para que ideias incríveis surgissem, né, Sandrão? Ele foi um arquiteto e um designer desse modelo. Muito bom. Salibão, eu lembro que no nosso livro a gente fala que o Chambers comentava que o líder o líder é um jogador de xadrez. Uhum. Ele tem que ter a big picture, né? O plano geral, a visão geral, para a partir daí fazer o seu movimento. E nós percebemos que a liderança tradicional se porta muito mais como um jogador de dama, que é linear, do que um jogador de xadrez. Então, essa metáfora eu creio que é muito importante, né? Eu tenho que ter a big picture, o plano geral. Eu tenho que ter repertório para isso, inquietude, curiosidade, pesquisar para, a partir daí, começar a criar nexo, conectar os pontos para construir uma arquitetura do negócio que seja compatível com os dias atuais. O líder conector, no nosso desenho da liderança disruptiva, né? Volto a frisar aqui, né? Nessa nossa estrutura da liderança disruptiva, o líder conector ele está no centro de todas as habilidades. E quando a gente está conversando aqui, né, você vê, a gente já falou de líder colaborador, nós falamos de líder como designer, como arquiteto de negócios, líder algorítmico. São todas as dimensões que a gente tem aqui. Quem dá liga? Alguém tem que dar liga. Se o líder não conseguir dar liga, é um bando de esforços fragmentados que ao invés de criar valor, vai destruir valor, porque vai pulverizar demais o conhecimento na companhia. E as conexões elas podem ser feitas de maneiras diferentes, cada um com o seu estilo, né? Você pega o próprio Peter Drucker, que ele dividia as conexões deles, porque a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala conexão, que você vai começar a dar tiro para tudo quanto é lado, entendeu? Você tem que meio que restringir a tua área de atuação para fazer as conexões poderosas, né, Sandrão? Então você pega lá o Drucker, né? Eu não tenho os 4 aqui, mas uma análise da sociedade, né? Depois a eficiência do gestor, insights do futuro que já estão acontecendo agora, e você as questões políticas, né? E ele via o mundo juntando essas peças, né? Quer dizer, mas ele restringia, não ficava dando tiro para tudo quanto é lado. Conta para a turma como ele decidia aprender sobre um tema periodicamente. A cada 2, 3 anos ele se aprofundava profundamente. Não, é isso que eu ia falar, não é aprofundava, né? Ele se aprofundava mesmo. Ele se aprofundava profundamente, né? Ele se aprofundava sobre um mesmo, tema, né? Mas era um estudo profundo, né? Então, a cada 2, 3 anos ele escolhia um tema para cair dentro. E às vezes ele repetia, porque a partir do tempo, né? Eu particularmente gosto de voltar para alguns livros antigos, porque eu volto com outra cabeça, Sandrão. Entendeu? Você lê ele de outro jeito. Eu leio de outro jeito, né? Então, a maneira como você leu lá 10 anos atrás é diferente. Seu repertório mudou. Mudou. E ele, por exemplo, leu Shakespeare 3 vezes. Toda a obra de Shakespeare. Toda a obra de Shakespeare. Toda. Imagina. Bom que ele tinha 95 anos, ele teve tempo para isso, né? Tomara que a gente tenha um pouco mais. Ô, Salibão, e só para finalizar, você me comentava que uma vez você viu cerâmica chinesa, enfim, ou coisas do tipo, né? Não, nós fomos fazer uma viagem para o Paraguai, foi um pedido inédito dele, imaginei eu com 31 anos. Eu achei que ele ia pedir para conhecer o presidente do Brasil. Ele falou, não, eu não quero. Eu quero conhecer as ruínas jesuítas do Paraguai. E aí eu entendi, né? A partir do momento, eu só fui lá, já era eu já era um pouquinho conector, né? Então, ele andava, eu ficava atrás dele só para ouvir, né? E ele conversando com um jesuíta, né? E o cara perguntou, o senhor é jesuíta também? Ele falou, não. É que o senhor sabe a mesma coisa que eu. Entendeu? E olha que o jesuíta tem uma carga de conhecimento impressionante, brutal, né? Pois é, eu lembro ele lá no Paraguai, a missão jesuíta toda. Né? Muito bom. Líder conector, né? Exercite esta habilidade central. Como você está conectando os pontos em prol de uma visão de futuro para a sua carreira e para o seu negócio.
Que livro a gente sugere, Salibão? Para um conector mestre, Philip Kotler. Grande conector. Mas olha, não aqueles livros tradicionais, aqueles, diferente esse aqueles livro. livros gigantes. Essa aqui é a biografia dele enquanto vivo, né? Porque às vezes a biografia do cara parece como ele morreu, alguém escreve sobre ele. Ele escreveu a própria biografia, que chama As Minhas Aventuras no Marketing, né? E ele começou cedo, né? Ele começou lá nos anos 60, né? Ele colocou a palavra marketing no mundo, né? Antes era comércio, né? Você comprava Sim. por um, Mercado. e de novo, né? Incrível, porque ele foi a pessoa que veio do mundo do business, que entendeu que existia um componente humano dentro dele, né? Então, como o Peter Drucker fez, o Kotler também fez na comercialização. E a partir daí, né? Um cara, uma curiosidade incrível, né? Toda vez é um cara inquieto demais. quando eu tô com ele, o cara pergunta mil coisas, né? Escreveu mais de 90 livros, Sandrão. E muito em parcerias com outros caras que sabem aquele mercado. Ele escreveu um livro sobre o marketing de artes. Cara, tudo bem, o Kotler é um cara que gosta de arte, tem até uma coleção de esculturas em vidro lá no Museu de Sarasota. Mas ele não é um expert em marketing de artes. Então ele traz alguém especialista. Então são mais de 90 livros, Sandrão. E ele está com 92 anos e não tem plano nenhum de parar. Trazendo conteúdos de gestão de uma forma única, né? Então ele vai conectando, ele vai trazendo as pessoas, vai sabendo qual que é a obra que ele pode fazer sozinho, os que ele precisa de parceiros, né? E de uma curiosidade. Então é interessante isso aqui, porque ele vai contando a vida dele, mas ao mesmo tempo a evolução da sociedade, transformando a transformação através da tecnologia. E se você perguntar hoje pelos 4Ps, ele fala, 4P é um negócio que eu inventei lá atrás, não tem nada a ver, hoje é outra coisa, entendeu? Então, e ele fala, e o que é mais legal aqui, que no capítulo 40, ele escreve sobre a ascensão do Brasil, né? E 90% desse capítulo é sobre a minha relação com ele, Sandro. Que legal. Olha que coisa, né? Então, talvez acho que eu sou o único brasileiro que consiga se relacionar com profundidade com ele. Tá bem interessante, inclusive ele conta aqui como eu dei uma enganadinha nele para trazê-lo pela primeira vez para o Brasil, né? e ele traz, né? E ele não queria vir para cá naquela época. Aí eu perguntei se ele jogava tênis e ele falou que sim. Eu falei, então eu quero que você vá ao Brasil e eu vou te dar uma semana de aula de tênis e se você não melhorar 100%, eu vou dobrar o FII que eu vou pagar para você, né? Então ele conta um pouquinho dessa história. Olha o Connecting the Dots. Exatamente. Você conectou o ponto com legal. Outro desejo dele, leve, que era o tênis. Que você vai acompanhar a vida de um dos caras mais extraordinários do mundo. Um cara que inventou o marketing. E através... Ele inventou o marketing, contando, o resto e o cara que está em cima da bola. Sim, hoje, com 92 anos, ele fala inteligência artificial, fala de algoritmos. É um cara que... É interessante, Sandrão, que ele se formou em economia por Harvard, né? E ele fez um PhD, acho que em matemática, se não me engano. Eu falei, por que você fez? Eu precisava de um upgrade em mim, né? Eu precisava dar um upgrade. Salibão, se o Kotler precisa dar um upgrade nele, nós. Por isso que eu tô falando que hoje o mundo, Sandrão, em termos de ensino, tem duas palavras interessantes, né? Que é upskilling e reskilling, né? Sim. Upskilling, skill é habilidade em inglês, né? Up é dar um up nas nossas habilidades. Quem não fizer está morto hoje. Sim. E em alguns setores, um reskilling. Total. Reinventar completamente. O bom é que hoje, com tanta tecnologia, você consegue reinventar a tua profissão em 2 anos. Sim. Tem casos na Amazon que eles fazem, e eles levam muito a sério esses upskilling, reskilling. Caras que eram gerentes de galpão, hoje são desenvolvedores. Sim. Os caras formaram o cara em desenvolvedor em 2 anos, Sandrão. Olha que coisa, conceito, né? Muito bom esse conceito. E o Kotler é uma referência como essa. Então, o livro que o Salibão sugere agora do Kotler tem muito mais a ver, com a trajetória do Kotler, a narrativa de um cara que é um dos artífices do conhecimento sobre gestão mundial. Kotler é o pai do marketing. Os conceitos dele continuam ativos, têm que ser revisitados, ressignificados. É evidente,
Agora, quem inventou essa história foi esse cara, né? Antes de conhecer o Kotler, foi o Salibão que me apresentou o Kotler, eu pensava que o Kotler era um livro. Aquele livro, texto do Kotler, Princípios da Administração Eu de lembro Marketing. quando a gente estava pensando na HSM, o Harry falou, temos que trazer o Kotler, né? Como eu tinha estudado, e naquela época, quando eu estudava o livro dos autores, eles tinham morrido, né? É. Eu falei, não, esse cara já morreu faz tempo. Só que ele tinha 55 anos, né? Não estava tão morto assim. Ainda né? não. E nunca estará, né? Esse é um cara imortal. Ah, certo, com certeza. Bom, hein? Fechou? Antes de nós concluirmos aqui, 2 pedidos, né? Então nos acompanhe aqui, né? Se inscreva no nosso canal, aqui no YouTube, se inscreva no Spotify para ser notificado dos nossos conteúdos semanais. Além disso, indique para seus amigos, para seus contatos. Vamos aumentar essa onda do bem. E faça seu comentário. O que você quer ouvir? Né? Qual tema você quer que nós possamos explorar aqui para trazer a nossa visão e nossa perspectiva? O que você achou desse conteúdo? Por favor, nós acompanhamos atentamente as reações dos nossos parceiros, clientes e amigos e amigas que estão aí conosco. Fechou? Salibão, líder conector. Vamos para a próxima agora. Valeu? Até a próxima.